Tema da mensagem: a visão de um vale de ossos secos. Vamos ler e vamos tentar entender esse texto, né? Tentar compreendê-lo e o contexto dele e aplicá-lo em nossos dias. Quem quiser aí, compartilhe, irmãos. Compartilhe, vamos divulgar a palavra de Deus. Estamos aí para isso mesmo, divulgar a palavra de Deus. Então, compartilhe o máximo que você puder e divulgue o máximo que você puder, tá bom? Ezequiel 37, Ezequiel 37 do 1, né, até o verso 14, tá? É isso aí. Vamos ler então. Eu vou ler versículo por versículo e os irmãos já conhecem, sabem como nós trabalhamos. Vamos lê-los e tentar entendê-los, tá bom? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vou ler o verso 2 também. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Bom, aqui o profeta Ezequiel tem uma experiência extraordinária com Deus. Uma experiência extraordinária. Diz aqui o texto que veio sobre ele o Espírito, né? A mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito. Ou seja, ele foi transportado. Ezequiel profetizou provavelmente entre os anos de 597 a.C. até lá em torno do ano 560. Essa profecia aqui, ela aconteceu, pelo que entende-se do contexto, depois da destruição do Templo de Jerusalém, em 586 a.C. Então, é uma profecia no momento em que o povo de Israel estava chorando, estava lamentando a destruição do templo, pelo que se entende pelo contexto. Estava chorando, estava lamentando realmente, não entendendo as coisas, não compreendendo as coisas. E eles clamavam, e parece que eles estavam perdendo a esperança, visto que o templo tinha sido destruído e a cidade arrasada. Parece que eles, infelizmente, estavam perdendo a esperança. Eles não estavam mais acreditando na possibilidade de voltarem para a sua terra. Para quem sabe esse contexto um pouquinho, sabe muito bem que Judá, os israelitas saíram da região de Judá e foi para os domínios do Império Babilônico, especialmente para a cidade de Babilônia e outras cidades também, né, dentro do Império Babilônico, tá? E então os judeus foram expulsos de sua própria terra, e ali naquela terra começou a habitar outros povos, tomaram conta outros povos, além também de alguns judeus que ficaram ali, judeus realmente sem grande importância, né, política, grande importância religiosa, né, judeus que ficaram por ali. E nesse tempo, né, o profeta Ezequiel estava lá, no cativeiro babilônico, também distante do templo, distante de Jerusalém. Mas Deus, pela sua graça, atuou nele de uma forma poderosa, milagrosa, e Deus, então, naquele momento de grande tristeza do povo, porque, afinal de contas, o templo, que era o centro da adoração dos israelitas, estava destruído. Então, eles estavam agora, né, se tinham alguma esperança, e a cidade agora também arrasada, então, se eles tinham alguma esperança, eles que estavam no exílio, lá no cativeiro, eles muitos perderam a esperança de voltar para as suas terras.
para a terra de Judá. Muitos perderam e eles estavam simplesmente desesperados, né? E realmente, né? Muitos chorando muito com aquela situação, né? Porque não é fácil. E hoje muitos estão chorando, muitos estão chorando. Eu vi um vídeo e eu compartilhei, e raramente eu compartilho um vídeo, mas eu compartilhei um vídeo de uma igreja, uma pessoa, um irmão falando, né, mostrando uma igreja lá na Itália. A cena é o pastor chegando na igreja depois daquela situação terrível lá, né? Porque agora está muito, infinitamente melhor do que estava, né? Morrendo pessoas todo dia ali, milhares, né? Então era uma situação terrível na Itália, mas passou e as igrejas puderam voltar então para os templos, né? Congregar, tal. E o pastor, quando chega com alguns irmãos, ele olha para o templo e lá nos bancos estão as fotos dos irmãos que tinham falecido durante a pandemia, e era de assustar. E ele andando pelo templo, um templo razoavelmente grande, ele andando pelo templo e ele vendo as fotos das pessoas que tinham falecido daquela igreja, membros daquela igreja. E eu fico me perguntando, quando nós voltarmos, quando as igrejas voltarem a congregar, quantos membros estarão faltando ali nos bancos, né, que regularmente estavam servindo a igreja? Quantos membros estarão faltando? Meu Deus! Esse é um vídeo que emociona a gente, porque nós questionamos tanto. Nós tivemos todas as oportunidades do mundo, todas as chances do mundo para servir o Senhor da melhor maneira possível. Mas quantas vezes pessoas foram para os templos reclamando, né, da mensagem que demorou, reclamando do culto que estava demorando, reclamando do louvor porque ficou muito tempo, às vezes em pé, né, e tal. E quantas vezes fizemos isso, né? Nós vivemos um momento de tristeza, porque estamos longe dos nossos templos. Claro que os templos agora não é como o templo de Jerusalém, totalmente diferente. A nossa adoração hoje está centralizada em Jesus Cristo e não nos templos. Naquele contexto, não. A adoração de um israelita, de um judeu, estava centralizada no templo, né? Tudo para eles era o templo. Tanto é que mesmo no cativeiro babilônico, eles olhavam, quando eles oravam a Deus, eles olhavam para Jerusalém e oravam ao Senhor, e adoravam ao Senhor. Mesmo o templo estando distante, 600 quilômetros mais ou menos de Babilônia, mas eles olhavam para lá, em direção, né, para o templo, e oravam a Deus, como Daniel fez isso muito. Então é isso daí, era um tempo de tristeza para eles agora. E Ezequiel prega nesse momento. E nós também estamos vivendo um tempo de tristeza. Um tempo de tristeza. Não é porque nós não estamos apenas impedidos de frequentar os nossos templos e cultuarmos a Deus. Nós estamos impedidos de fazer visitas, de desenvolver os nossos grupos pequenos, né? PGMs, outros, células. Estamos impedidos disso também, né? Então nós estamos em nossas casas, tendo que cultuar em nossas casas, e fazendo lives, etc., porque realmente não podemos reunir, estar junto, congregar. E nós sabemos que a essência da igreja de Cristo, a essência dela, até a etimologia da palavra, a eclesia, tem esse sentido de ajuntamento, né, de reunião, de assembleia, né? E nós não podemos fazer isso. Estamos impedidos de fazê-lo. E aqueles que o fazem, dependendo do município ou dependendo do estado, estão desobedecendo às leis da nossa nação no momento, né? Nesse momento de pandemia. Então, não é fácil.
para aqueles que amam estar juntos, congregar, né? Não está sendo nada fácil, é um momento de tristeza. Mas, voltando aqui ao texto de Ezequiel, ele é conduzido pelo Espírito Santo, e ele vê, né, o Espírito o conduz, como diz aqui, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, né? E me fez andar, quer dizer, é uma visão, ele está tendo uma visão, então ele está andando no meio. Imagine você andando no meio de um vale de ossos secos, imagine o vale de ossos secos, e você então caminhando ali, ele diz, ele me fez andar, e Ezequiel então nessa visão andava ali no meio daqueles ossos secos, e tem uma expressão aqui, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E o verso 2, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, porque aqui, claro, representava o povo que estava no exílio, né? Pelo que dá a entender, como se fosse um exército, o povo que estava no exílio. Então, eram numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, tá? Ou seja, totalmente sem esperança, totalmente mortos. Então, alguém que olhe para um vale de ossos secos, o que ele espera? Deus então faz com que ele tenha essa visão, e ele, como que na visão, é transportado e é deixado lá, e ele começa a andar no meio daqueles ossos secos, sequíssimos, e o que fazer? Totalmente mortos, totalmente sem vida, totalmente sem esperança. O povo então de Judá, e essa visão, e esse texto mostra exatamente isso, um povo sem esperança. Sem esperança. Há muitos neste país que estão perdendo a esperança, muitos cristãos que estão com tanto medo, não é questão de prudência simplesmente, estão com medo de morrer, medo de ser infectado por esse vírus, estão com medo. A prudência é normal e todos nós devemos ter, mas há alguns que estão com medo, algo assustador, estão sem esperança, não estão olhando e não estão conseguindo ver esperança. Mas a igreja de Deus, se a humanidade fizesse isso, vá lá, mas a humanidade tem mais fé na sua ciência do que nós temos muitas vezes no nosso Deus. Isso é lamentável. Muitas vezes a humanidade tem mais fé na ciência deles, na vacina que está por vir, né? No remédio que vai curar, mas não tem mais fé, entre aspas, nessas coisas, na cura, na ciência, né? Na cura da ciência, ou pela ciência, do que os homens e mulheres e servos e servas de Deus, no Deus vivo, o Deus de Israel. Lamentavelmente, a verdade, há mais pessoas lá fora, né? Entendeu? Cientistas que estão acreditando numa cura que vem, né? E estão com mais esperança do que os servos e servas de Deus. Estão realmente com medo, com pavor da morte, quando nós não deveríamos ter o pavor da morte. Se tem alguém que não deveria ter pavor da morte, são os cristãos. São os cristãos, porque, como diz o apóstolo Paulo, é ganho esse negócio. Eu sei que ninguém quer morrer, eu também não quero agora, pelo menos, né? Eu sei que as pessoas não querem morrer, mas nós sabemos que, morrendo em Cristo, nós estaremos com Ele. Sim, não queremos, volto a dizer, não queremos, você não quer, eu não quero. Mas o pavor da morte não deve tomar conta do meu coração. Eu devo ter todos os cuidados, ter todas as prudências possíveis, e tal, mas eu não posso ter o pavor da morte. Eu não posso ter esse medo absurdo que alguns estão tendo, né? Porque Deus está no
controle de tudo. Se o vírus está aí, alguém acha que Deus não sabe? Alguém acha que Deus não sabe exatamente quantas pessoas ainda irão morrer nesse planeta, não só no Brasil, mas no planeta? Ele sabe todas as coisas. E é claro, volto a dizer, a humanidade tem plantado, está colhendo o que tem plantado, né? E volto a dizer o que disse no início: eu espero que a Igreja de Cristo aprenda alguma coisa com essa pandemia, mas eu não espero que a humanidade aprenda nada. Eu não espero que ela aprenda, porque ela não aprendeu nada até agora. Todos os sofrimentos que tivemos nesse planeta fez com que a humanidade aprendesse alguma coisa. Como eu falei no início, tivemos a peste negra, século XIV, XV, XVI, peste que dizimou 1/3 da população da Europa, só da Europa. Segundo as pesquisas, 25 milhões de pessoas, mais ou menos, eram pessoas morrendo, as cidades, né, ali com aqueles mortos, aquelas feridas, né, aquela coisa horrível, cheirando mal, corpos apodrecidos, milhões e milhões deles. A humanidade não aprendeu, porque logo depois começou a guerra, por exemplo, a grande guerra, extensiva guerra das religiões, que durou cerca de 80 anos. Milhões foram mortos. A humanidade não aprende. E tivemos guerras e mais guerras, guerras por questões religiosas, guerras por questões de hegemonia, de poder, de território. Guerras e mais guerras. Teve a gripe espanhola no início do século XX, que matou cerca de 50 milhões de pessoas, segundo os relatos. E tivemos a Primeira Guerra, e tivemos com 14 milhões de pessoas, mais ou menos, também mortas. E a humanidade aprendeu alguma coisa? Não, ela foi para a Segunda Guerra Mundial, que matou cerca de 50 milhões de pessoas. E depois que terminou a Segunda Guerra, depois vieram outras e outras e outras e outras guerras, e cada vez mais a sociedade, a humanidade cai na imoralidade. Cada vez mais. Então a humanidade, eu não posso esperar nada da humanidade. Como pastor, eu não posso esperar nada dela, porque ela não aprendeu nada e não vai aprender nada com essa pandemia. Ela vai continuar acreditando em ciência. E ela vai continuar avançando em sua vida imoral, em sua vida da violência, da corrupção. Ela não vai aprender. Os políticos não irão aprender. Eles continuarão roubando. Como a gente já está vendo aí, desvio de dinheiro. Nesse contexto da pandemia e relacionado à pandemia, roubo, desvio de dinheiro, a humanidade não vai aprender. Então a esperança é que a Igreja de Cristo aprenda. É importante que a Igreja de Cristo aprenda, porque ela foi tirada dos seus trabalhos, de suas reuniões. Por que ela foi tirada dos seus templos? Por que ela foi tirada das suas células? Que muitos se gabaram do número de suas células, dos seus PGMs em suas igrejas. Por que ela foi tirada disso? Por que as pessoas foram tiradas dos seus belos templos e se gabaram dos seus templos? Então a igreja tem que se fazer uma autoanálise, um autoexame, autocrítica, e tentar entender o que Deus quer nos ensinar. Bom, eu acho que Ele quer nos ensinar a ser mais igreja, a ser mais igreja de Cristo verdadeiramente, a aprender a amá-lo, a deixar as nossas promoções pessoais,
a ler mais as Escrituras, a orar mais, a viver melhor com os nossos irmãos. Deus está querendo ensinar alguma coisa para a gente, a deixarmos de nos apresentarmos nos templos para o bem do nosso nome e da nossa vontade, e verdadeiramente sermos adoradores, adoradores que não estão apenas nos templos, mas adoradores que saem pelas ruas, que faz diferença na sociedade onde ela está, onde ele está inserido, no trabalho onde ele está inserido, na escola, na universidade. Sim, temos que aprender alguma coisa, a igreja tem que aprender alguma coisa. Sim, há esperança para a igreja. Voltando ao texto, diz aqui o verso 3, então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu sabes. Deus pergunta, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Então o profeta responde, Deus, tu sabes. Tu sabes. O que se Deus quiser, obviamente tudo pode ser feito. Também é isso, penso que o profeta pensara, né? E diz, verso 4, disse-me ele, profetiza a esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora você imagina, o profeta Ezequiel está ali, ele está numa visão, e Deus diz para ele profetizar a ossos secos. A ossos secos, sem esperança, sem vida. Imagine se Deus pedisse para você falar exatamente no momento de tristeza e de dor, você dissesse palavras que fossem então abençoar as outras pessoas. Deus chamou a igreja para ver aquilo que a humanidade não vê. Deus chamou a igreja para ver esperança aonde a humanidade não vê esperança. Deus chamou a igreja para uma palavra profética a esse mundo, que há esperança em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e só nele há esperança. Sim, ele disse, profetiza aos ossos. Assim diz o Senhor, verso 5, Deus, a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. A palavra era clara, farei entrar o Espírito nos ossos e eles viverão. Eles dizem, mas como pode ossos secos viverem, terem vida? Deus pode tudo, amado. Aonde a morte, ele chega e a vida. Aonde a falta de esperança, ele chega e há esperança. Aonde alguém não está vendo, não consegue ver o futuro, não consegue ver coisas boas no futuro, Deus mostra que há um futuro melhor, que há uma vida melhor para aqueles que creem nele. Porém, verso 6, tendões, olha o que diz, olha o que Deus vai fazer. Deus está dizendo para ele que vai fazer isso. Porém, tendões sobre vós, ou seja, aqueles esqueletos vão receber nervos, músculos. Porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Vocês que acham que não há esperança, eu darei vida a vocês. É isso que ele está dizendo. Judá, vocês que acham que não há esperança, que tudo está acabado, que tudo está perdido, eu vou mostrar para vocês que há esperança para aqueles que confiam em mim, para o meu povo há esperança. Isso que ele diz,
Então, diz o profeta, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E aí você imagina aqueles ossos, aquele vale cheio de ossos secos, e os ossos começavam a fazer barulho, a se mover, e cada osso ia para o seu osso correspondente. E imagine então essa cena. Então o osso do braço, né, ia se encaixar com o antebraço, e aí assim acontecia com todos os ossos, com todos os corpos, e foram se levantando pessoas, e foram se movendo, e o Espírito do Senhor trabalhando naquele lugar que era um lugar de morte, agora é a vida, a esperança. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso correspondente. Claro, né? Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito ainda não estava neles, ainda eles estavam se levantando como que milagrosamente, no poder sobrenatural de Deus. Então, e os ossos formavam aqueles corpos, aquelas chamadas caveiras, né? Aqueles corpos, e os tendões iam crescendo, iam tomando, dando forma. Essa na visão de Ezequiel, mas ainda não havia Espírito neles. E aí diz o verso 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E aconteceu um grande milagre. E o Espírito, então, tudo é claro, uma ação do Espírito Santo de Deus, e o Espírito dos quatro cantos da terra, houve um movimento espiritual, um movimento sobrenatural, e então aqueles ossos começaram a realmente receber milagrosamente a vida, e eles iriam viver, como diz aqui o verso 10, profetizei como ele me ordenara, como Deus ordenara a Ezequiel, sempre obediente, naquele vale, naquela visão, no vale de ossos secos, e o Espírito entrou neles, o Espírito entrou naqueles corpos. Agora eram corpos que estavam ali cheios de músculos, nervos, mas faltava a vida dentro deles, dentro daqueles corpos, e a vida entrou neles. É o que diz o texto, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E é isso que acontece, não havia vida, eram ossos, mas Deus é o Deus do impossível, e ele então entrou com a vida, e eles passaram a viver, e aí se formou um grande exército, um exército preparado, exército de gente que estava morta, mas agora gente que vivia, um grande exército, numeroso exército, pronto para a batalha, pronto para voltar para a sua terra, voltar para Jerusalém. Deus está profetizando, esse povo vai voltar para a sua terra, esse povo, o meu povo, voltará para a sua terra. O verso 11 vai deixar isso bem claro, o verso 11, vamos ler o verso 11 neste momento. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Estamos de todo exterminados, ou seja, acabados, destruídos. Essa era a palavra, como muitos agora. Meu Deus, o que
porque em alguns momentos da história, povos foram dizimados, regiões foram dizimadas, como eu disse aqui, né? E parece que alguns estão assim, entrando nesse espírito, né? Um espírito já, digamos, deprimido, de medo, de pavor da morte, não só consigo, mas com os outros também. Bom, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ele está explicando aqui a visão do vale dos ossos secos. Quem eram aqueles ossos? Aqueles ossos sequíssimos, sem vida, era a casa de Israel, que estava sem esperança. E o que a casa de Israel dizia? Eis que eles dizem assim, os nossos ossos se secaram e pereceram a nossa esperança. A gente não tem mais esperança. Estamos de todo exterminados, acabados, dizimados, né? E é isso. E Deus então faz esse milagre dessa visão a Ezequiel para mostrar que não era bem assim. Havia uma profecia, Jeremias tinha falado isso, que eles ficariam no exílio 70 anos e que eles voltariam. E nós sabemos historicamente que 539, 538, né, o povo começou a voltar. Foi liderado pelo grande Ciro o Grande e o povo começou a voltar. Isto aqui vai acontecer, vai demorar alguns anos ainda, mas irá acontecer. Mas ele está profetizando, ele está dando uma palavra de esperança ao povo. Ele está dando uma palavra de esperança, porque eles diziam, não temos esperança mais. Acabou a nossa esperança, pereceu, acabou, eu não tenho mais esperança. E ele diz no verso 12, portanto, profetize e dize-lhes, ou seja, fala para a casa de Israel, diz para esse povo que está em cativeiro, diz para esse povo que está chorando, que está sem esperança, diz para esse povo que que há esperança, eles vão viver, eles vão voltar para Jerusalém, eles vão voltar para o templo e eles vão voltar a adorar a mim naquele lugar, diz o Senhor. E é isso que Deus está falando. Ele também pode estar falando conosco agora. A esperança, confia em mim, vocês vão voltar. A esperança, vocês vão voltar. Mas é claro, uma coisa, um detalhe histórico e bíblico, histórico é muito importante. Quando Israel volta para Jerusalém, ele volta diferente. O povo volta diferente, porque o povo fora para o exílio, porque o povo fora disciplinado pelo Senhor, castigado pelo Senhor e levado cativeiro para a Babilônia. Por quê? Porque o povo pecara contra o Senhor. Sim, a idolatria, a imoralidade tomou conta do povo. Então Deus permitiu, mandou na verdade exércitos inimigos e permitiu com que esses exércitos entrassem em Jerusalém e levassem o povo para a Babilônia, cativo para a Babilônia, né? Interessante, porque o povo era um povo idólatra. Mas o que é interessante, Israel ia voltar para Jerusalém diferente. Israel ia voltar diferente. Israel ia voltar mudado. Nunca mais Israel iria se dedicar à idolatria. Israel como povo, como nação, seria curada da idolatria. Historicamente sabemos isso. Como povo, como nação, seria curada da idolatria. Ele ia voltar diferente. Assim também, meus amados, você, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que voltar diferente. Nós temos que voltar e valorizar mais os cultos ao Senhor, a liberdade que temos para cultuá-lo, fazer da melhor maneira possível, voltarmos diferente, é voltar lendo mais a Bíblia, é voltar orando mais. Quantas vezes
ficamos com vergonha das nossas reuniões de oração. Igrejas que têm não sei quantos membros, apenas talvez 10% dos seus membros frequentavam regularmente as reuniões de oração, de estudo bíblico. Um pastor uma vez contou um fato, e ele disse que ele chegou numa igreja, num dia de oração, meio de semana, naqueles cultos que se tem de estudo e oração, ele chegou e ele viu lá 30 pessoas. O que assustou esse pastor não era o fato de ter 30 pessoas, era o fato daquela igreja ter mais ou em torno de 1000 membros. Isso que assustou o pastor, não foi ter 30, mas o fato que aquela igreja tinha 1000 membros. E um culto de oração, apenas 30 pessoas. Isso assustou aquele pastor. Mas isso não acontece só com aquela igreja. Com tantas e tantas igrejas acontece isso. Nossas escolas bíblicas, as lutas dos pastores para que tenham pessoas em suas escolas bíblicas. Como é difícil. Os pais dormem até tarde, não levam seus filhos. Os filhos não vão sozinhos e as classes das crianças vazias. Uma determinada irmã me falou de uma determinada denominação que na igreja que tem milhares de pessoas, a classe dela lá estava duas, três crianças. Se for para voltar assim, é melhor não voltar, amados. Se for para voltar e prestar um culto desse tipo, é melhor não voltar. Quantas vezes as visitas dos jovens adolescentes, os PGMs, células vazias. E não é porque as pessoas não podem, é porque as pessoas têm mais o que fazer, tem a Netflix para assistir, ou até mesmo novelas para assistir. Então, se for para voltar, para continuar do mesmo jeito, para que voltar aos templos? Para que voltar às reuniões? Será que Deus não nos quer ensinar alguma coisa? Será que não aprendemos? Não vamos aprender. Israel, quando voltou para Jerusalém, ele voltou diferente. Nesse aspecto da idolatria, ele simplesmente aboliu isso dos seus cultos, tirou isso terminantemente dos seus cultos como nação. Ele voltou diferente, ele aprendeu a lição, 70 anos no exílio, ele aprendeu a lição, ele vai voltar, mas ele vai voltar diferente. É claro que em outros aspectos Israel continuou com dificuldades, mas nesse aspecto da adoração, ele realmente, como nação, volta diferente. E é isso daí, né? Então há esperança. E o verso 12 diz, eu vou terminar com o 13 aqui, o 14, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Deus agora diz, ó povo meu, de minha possessão, né? E vos trarei a terra de Israel. Eu voltarei com vocês para a terra de vocês, que pertence a vocês. Vocês voltarão para lá. Sim, vocês voltarão para lá. Verso 13, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. No caso aqui, é claro, o cativeiro babilônico é comparado à sepultura, é comparado à morte. Ele está dizendo, eu vou tirar vocês daqui, ossos secos, eu vou tirar vocês daqui, ó, um povo morto, eu vou tirar vocês daqui, né? Eu vou tirar vocês daqui, eu vou dar vida a vocês, e vocês voltarão, vocês sairão das sepulturas, da sepultura que é o exílio, da sepultura que é o
que ele está dizendo. Para terminar, porém em vós o meu Espírito, o Espírito de Deus, porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Sim, o Espírito de Deus, porém em vós o meu Espírito, e vivereis. Queridos, em nome de Jesus, há esperança. Sim, para aqueles que creem em Jesus Cristo, há esperança. Confie em Jesus Cristo. Coloque sua vida nas mãos de Jesus completamente, totalmente. Oremos a Deus para que voltemos, sim, e Ele fará com que nós, claro, não é com que nós voltemos, mas nós precisamos voltar diferente, precisamos voltar melhor. Cada um deve refletir, cada um deve pensar, cada um deve orar e ver o que precisa melhorar, se precisa realmente levar Deus mais a sério, ler mais a palavra dEle, orar mais a Ele, orar verdadeiramente a Ele, adorá-lo com toda sinceridade, não se preocupar com projeções pessoais em aparecer, mas realmente adorar o Senhor. Quantas pessoas nesse mundo religioso disseram assim: eu não vou mais no culto porque não me deram a oportunidade. Essa coisa que realmente é um absurdo. Quantas pessoas disseram: o culto está demorando, sim, e tal, a oração está demorando, o estudo está demorando, e tal. Não, temos que voltar melhor. A igreja, ela precisa voltar melhor. Nós precisamos voltar melhor. Há esperança. Deus diz que há esperança e devemos voltar para os nossos lugares, para as nossas posições, mas devemos voltar diferente para glorificar e exaltar o nome dEle e nos portar como os verdadeiros adoradores de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, em nome de Cristo. Amém e amém.